Tecnologia. Bom dia mais uma vez. Ok. Nós estamos vivendo hoje um domingo bem especial. Formalmente, nós, semana que vem, estamos nos constituindo como igreja no sábado, dia 13. Como já foi dito aqui, às 16 horas, nós teremos um concílio para examinar o Tiago. Alguns pastores vão trocar uma ideia com ele sobre fé, ética, devoção, como o Tiago entende igreja. E às 19 horas nós temos nosso culto inaugural. Quem vai estar pregando vai ser o Jonas Madureira. Ele já esteve pregando aqui no primeiro domingo de janeiro, um amigo caro a mim, minha família, alguém que já conhece há bastante tempo, é professor no seminário onde eu tenho servido. Ele vai ser o pregador da noite às 19 horas. Só para deixar claro aqui, todo esse evento vai ocorrer no Univap, não é isso? No Urbanova, ok? Então, a partir das 4 horas da tarde, todos estão convidados a participar do concílio de ordenação do Tiago e depois das 19 horas, nosso culto de organização. Pensando, então, nessa nova etapa que nós, como Igreja Trindade, estamos entrando, eu queria meditar com vocês em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. O tema da meditação de hoje, você tem aí no quadro, o povo de Deus em tempos de colapso cultural. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Eu vou estar lendo, por favor, mantenha a Bíblia aberta aí, nós vamos voltar constantemente ao texto bíblico, então mantenha o texto aberto, se você está usando um gadget aí, mantenha ele aberto no texto. Pedro diz, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Quando nós voltamos um pouquinho aí nessa epístola, capítulo 1, verso 1, a gente descobre que Pedro, esse apóstolo aí tão importante, dentre aqueles que Jesus escolheu, ele está escrevendo essa carta, essa epístola, para o que ele chama de eleitos peregrinos, na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nosso apóstolo Pedro, ele está escrevendo essa carta a um grupo de cristãos. Pela composição da carta, provavelmente esses cristãos são judeus e gentios, reunidos em várias igrejas. Lembra que Paulo plantou igrejas na Galácia, então Pedro está escrevendo para essas cartas, ou para essas comunidades foram plantadas pelo apóstolo Paulo anteriormente. Então ele escreve para esse grupo misto, chamando-os de peregrinos, de forasteiros, gente que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Essas igrejas, na atual Anatólia, na Turquia, o que era chamado de Ásia Menor, elas eram compostas de judeus e gentios, como eu já disse. Nós vemos isso pelas muitas citações do Antigo Testamento presentes nessa carta, as citações diretas e indiretas do Antigo Testamento o tempo todo nessa carta, mas, de outro lado, nós vemos alguns pecados descritos na carta, nos quais os seus leitores, os seus destinatários caminharam, que não eram pecados típicos cometidos pelos judeus, mas eram pecados cometidos mais por aqueles vindos de um ambiente gentílico. Então, esses peregrinos dispersos, esses eleitos aí, são grupos de cristãos, judeus e gentios, reunidos em igrejas locais para cultuar o Senhor. Pedro se dirige a maridos e esposas, são mencionados explicitamente nessa carta. Ele fala de servos, e a palavra usada em 1 de Pedro 2,18 não é a palavra comumente empregada para escravos, mas é melhor traduzida como criados, empregados e serventes.
São mencionados muito jovens na carta, uma igreja basicamente de jovens, mulheres ricas, um padrão social um pouco mais elevado pela menção a joias e cosméticos que são mencionados em capítulo 3, verso 3, e guiada por um grupo de presbíteros selecionados para cuidar da igreja local. Essa é a composição dessas comunidades na Ásia Menor. E como peregrinos, a carta mostra que eles sofreram perseguição pela fé. Um ponto importante que eu vou voltar mais adiante aqui é que essa carta é escrita antes da primeira perseguição que o império vai conduzir contra os cristãos. Mais adiante, talvez 2 anos, 3 anos depois que a carta é escrita, Roma é incendiada, ela pega fogo, muitos pobres, os que moravam na periferia são mortos naquele grande incêndio. Nero, acuado, ele coloca a culpa nos cristãos. Tácito vai dizer que alguns cristãos foram torturados e esses cristãos torturados acabaram confessando, é assim que a história oficial diz, que foram eles que tocaram fogo na cidade. E com isso desencadeia-se uma perseguição violenta contra os cristãos, especialmente da cidade de Roma, vários deles aí sendo amarrados a estacas e levantados daquelas estacas e queimados ali como um tipo de tocha infame. Essa epístola então é escrita mais ou menos uns 2, 3 anos antes dessas perseguições, mas esses cristãos, judeus e gentílicos reunidos em nome de Cristo, eles já estão sendo perseguidos. A carta fala de insultos que eles sofrem, fala de acusações falsas, sugerindo má conduta por conta desses cristãos. E a carta chega a falar, inclusive, que alguns desses cristãos, homens e mulheres, jovens, servos, senhoras com boa condição social, estavam sendo esbofeteados por conta da sua fé. Então esse é mais ou menos aí o público que leria em primeiro lugar a carta, aquele público que é o alvo dessa carta. E nessa sessão que nós estamos lendo, Paulo começa a desenvolver o conceito da igreja como povo de Deus. E ele vai usar 2 imagens poderosas aqui para caracterizar o povo de Deus. E ele vai misturar essas 2 imagens. Uma imagem é o templo e outra imagem é o sacerdócio. E se você lembrar, puxar de memória, grande parte da exposição de hoje tem a ver com o que nós consideramos semana passada na exposição de Marcos capítulo 12. E vocês vão notar isso daqui a pouco. Pedro vai aplicar ao povo de Deus essas 2 imagens. A igreja é o templo de Deus, a igreja agora desenvolve um sacerdócio também para Deus. E como eu já mencionei, toda a carta, mas especialmente essa seção que nós vamos considerar agora, ela está saturada de citações do Antigo Testamento. Esse trecho, que vai do capítulo 2, verso 4 ao 10, pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do verso 4 ao verso 8, onde Pedro vai caracterizar o povo de Deus como templo. Nós lemos há pouco, nossa meditação de abertura, o salmista invocando a proteção de Deus ao seu templo. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus habitava. Só que nós consideramos isso semana passada, e mais adiante, em Marcos 13, vamos considerar isso com mais seriedade. O templo físico cumpriu seu propósito e passou. Agora, com Jesus vindo instaurar o reino, um outro tipo de templo agora erigido, é construído. E é isso que Pedro, melhor dizendo, ele começa a mostrar para a gente agora. Ele começa nessa sessão falando de chegando-vos a ele. O ele aí é o próprio Jesus Cristo. Nosso apóstolo está tratando de Jesus nos versos anteriores, e ele abre essa sessão dizendo que nós, que não somos daqueles que vivem nas trevas, devemos nos chegar a Jesus Cristo. O tempo verbal dessa expressão, no original, dá a ideia de uma ação continuada. Isto é, nós somos agora chamados a caminhar continuamente, nos achegar continuamente a Jesus Cristo. Pedro não tem em mente aqui apenas a nossa conversão passada, aquele ato miraculoso onde nós fomos atingidos pela graça e tudo mudou e nós que andávamos em trevas agora vemos a luz e andamos à luz. Não, Pedro agora tem em mente a necessidade de nós caminharmos com Jesus Cristo, andarmos com Jesus Cristo continuamente. Essa é uma das marcas do povo de Deus, se achegar a Ele, caminhar com Ele. E aí Pedro começa a usar uma série de expressões para caracterizar o nosso Senhor Jesus Cristo. E são expressões muito bonitas e muito poderosas, desconcertantes até. Pedra viva.
Isso é curioso, uma metáfora engraçada aqui. A pedra, obviamente, comunica para a gente a imagem de robustez, solidez, né? Especialmente uma pedra cortada que o apóstolo tem em mente. Mas uma pedra viva, a gente imediatamente lembra de um desenho animado, falta aparecer então os olhos e braços e perninhas ali naquela pedra e a gente talvez tratar ela de forma mais engraçada, jocosa, mas Jesus a gente não pode tratar dessa forma. Ele é caracterizado como uma pedra viva, como uma rocha cortada que tem vida por si. E Pedro continua dizendo aqui que ela foi, essa pedra cortada, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é eleita preciosa para Deus. Antes a gente continuar avançando aqui, alguns pontos importantes para nós aqui é que Cristo é, de fato, que dá a estrutura básica para a igreja. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma imagem. Cristo não é aqui o fundamento da igreja, mas ele que coroa a igreja, ele que sustenta a igreja, e a imagem daqui a pouco vai caracterizar melhor esse ponto aí. Mas o que nós devemos destacar aqui é que essa pedra viva são ajuntadas outras pedras. Os cristãos também são caracterizados como pedras vivas, como Cristo é caracterizado. O que é surpreendente aqui, e nós vamos ver daqui a pouco nos versos 9 e 10 também, é que muitas das características que Pedro aponta para Jesus são aplicadas igualmente àqueles que estão se achegando a Cristo, estão caminhando continuamente com Cristo. É transferido àqueles que se achegam a Cristo aquilo que Cristo é. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que Deus, que nos convida a se achegar a Cristo, vai nos edificando como casa espiritual. Dois pontos importantes aqui. A ideia de edificar também da ideia de uma ação contínua, isto é, Deus está continuamente trazendo mais pedras, dando vida a pedras e agregando essas pedras numa construção do edifício que aqui é chamado de casa espiritual. Essa é uma expressão importante dentro dessa passagem. Ela remete a gente ao templo, dado que é uma expressão que é caracterizada, usada caracteristicamente para falar do templo onde a glória de Deus se apresentava na antiga aliança. Em outras palavras, o que Pedro está querendo dizer para nós aqui é que Deus está trabalhando continuamente na construção desse templo. Esse templo ainda não está pronto, ele está sendo construído pelo próprio Deus, isso é algo que procede dele, mas essa casa substitui o templo da antiga aliança. Na antiga aliança, para que uma pessoa recebesse graça e misericórdia, ela precisava abandonar a sua tribo, abandonar o seu reino, entrar em Israel, ser marcada com os sinais do pacto que Deus estabeleceu para Israel. Ela precisava ir a Jerusalém, ela precisava adentrar o templo, ela precisava ser coberta pelo sacrifício que era feito no templo. Agora, o Espírito Santo nos alcança onde nós estamos. Aqueles sinais da antiga aliança foram todos cancelados, eles não têm mais significado visível ou local. Agora, nós somos as pedras desse novo templo que Deus vem edificando, onde Cristo é aquela pedra principal, a pedra angular. Então, o que nós temos aqui é uma ação contínua de Deus, trazendo constantemente novas pedras, dando vida a essas pedras e colocando-as nesse templo que ele mesmo está formando, essa casa espiritual que ele está formando. Um ponto importante para nós aqui, e tem que ser destacado, é que, à luz dessa passagem, nós precisamos lembrar que cristianismo é comunidade. É impossível uma pessoa se dizer cristã e estar desconectada da comunidade. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, não há fiéis vivendo sua fé solitariamente. O movimento monástico, século IV depois de Cristo, ele, em primeiro momento, ele surge como pessoas querendo fugir de uma cultura em colapso, indo para o deserto, tentando viver sozinhos no deserto. Um ponto que eles aprendiam rapidamente é que o cristão era muito mais vulnerável sozinho no deserto do que vendo em comunidade. O que aqueles homens começaram a fazer? Começaram a se reunir em comunidades e formar mosteiros para viver juntos. Não existe cristianismo sem comunidade, sem vida comunitária. Ou, para citar C.S. Lewis, não existe cristianismo solitário. O cristão precisa estar junto de outras pedras. Uma marca do cristão verdadeiro é que ele está sendo trazido, está sendo chamado para constituir esse templo que Deus mesmo está se formando
nessa nova comunidade. E aqui é um ponto. A gente tem que sempre lembrar de um ditado medieval que eu gosto muito, que a igreja é igual à Arca de Noé. É melhor estar dentro da arca com todo o seu mau cheiro do que fora dela. E você lembra do que aconteceu com quem estava fora da Arca de Noé. Nós somos homens e mulheres lutando com nossos pecados, com nossa miséria, com nossas limitações. Nós somos homens e mulheres tentando crescer na graça, com nossas falhas e defeitos. Nós somos chamados a nos manter juntos, mesmo assim, como pedras vivas que estão sendo edificadas como casa espiritual. E aqui a gente tem que lembrar de uma passagem de um rei espartano, Agesleal II. Ele recebe a embaixada em Esparta e ele começa a mostrar as maravilhas daquela cidade e ele começa a cantar as glórias das muralhas de Esparta, mas Esparta não tinha muralhas. O embaixador vira para ele e pergunta: mas cadê as muralhas de Esparta? Onde estão as muralhas? E você lembra que todo cidadão espartano, homem, era soldado. E ele diz: a nossa muralha são nossos cidadãos. Os cristãos juntos são essa casa espiritual. Os cristãos edificados, postados nessa muralha que vai sendo construída, são uma casa espiritual que Deus mesmo edifica. E essa casa espiritual é edificada para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A expressão é longa, mas vamos tentar entender os pontos aqui. Lembra, a imagem aqui, eu pulei aí o sacerdócio santo, porque eu vou tratar disso mais adiante, mas a imagem aqui é do templo. Nós estamos sendo constituídos como novo templo. Jesus está no centro desse novo templo como a pedra fundamental, e vamos chegar lá daqui a pouquinho para falar um pouco mais de Jesus. E o alvo desse templo é que sejam oferecidos sacrifícios espirituais. Esse é um jogo de palavras que quer comunicar para a gente que nós oferecemos sacrifícios suscitados pelo Santo Espírito. A ideia aqui é que essa casa espiritual é o templo de Deus, essa casa espiritual é alicerçada por Deus e por Cristo, e o Espírito Santo habita nesse templo. Esse é um ponto importante. Nós, por conta da cultura em que nós vemos, temos uma visão reducionista de algumas expressões bíblicas centrais quanto a esse ponto aqui. Nós falamos que é comum entre nós, né, o crente não bebe, não fuma, porque ele é o templo do Espírito. Mas, primeiro, Paulo não tem em vista, em 1 Coríntios, nada sobre bebida e fumo, ele não tem nada disso em mente. E, segundo, a expressão templo do Espírito, naquele contexto, em 1 Coríntios, tem a ver com a habitação do Espírito Santo entre todo o povo de Deus. O mesmo se dá aqui. Nós somos o templo, Deus habita entre nós, o Espírito Santo habita entre nós, o Espírito Santo nos leva a oferecer sacrifícios a Deus. Os sacrifícios espirituais, então, aqui são sacrifícios suscitados pelo próprio Espírito. É o Espírito que nos leva a nos render a Deus, oferecer algumas coisas para Deus, coisas que o texto aqui não diz. O texto não explica aqui o que são esses sacrifícios espirituais ou sacrifícios suscitados pelo Espírito que são aceitáveis a Deus. Nós podemos sugerir algumas opções, e nós vamos tratar disso no final, opções que a própria carta nos aponta, mas o texto é muito claro. O que o texto quer nos colocar aqui é que nós somos o templo, mas também somos sacerdotes, e o Espírito Santo nos leva a oferecer alguns sacrifícios a Deus. Sacrifícios são agradáveis, chegam a Ele como incenso, são aceitáveis a Deus por meio da mediação de Jesus Cristo, Jesus sendo absolutamente essencial em todo esse drama que ocorre no novo templo de Deus, que é o ajuntamento do povo dele. Então, há uma mudança aqui, e a gente começou a considerar isso em Marcos 12, e vamos tratar disso em Marcos 13, que é o grande discurso de Jesus naquele evangelho. Mas o fato aqui é que alguma coisa mudou do Antigo para o Novo Testamento. O templo não é mais localizado na cidade, o templo não é mais físico, o templo não prescinde mais da figura do sacerdote. O templo agora é eminentemente espiritual. O templo agora é o ajuntamento de todos os judeus e gentios que Deus mesmo traz. O templo é o ajuntamento de judeus e gentios edificados como casa espiritual e que, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios suscitados pelo Espírito, que são aceitáveis a Deus. Nós, então, somos o templo. O templo não é
o ambiente físico. Essa escola aqui não é o templo, um prédio não é o templo, o prédio nem é mesmo igreja, o lugar onde nós nos reunimos nem mesmo é a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos a casa espiritual que Deus edifica. Aí, versos 6 a 8, o nosso apóstolo Pedro volta a desenvolver o que ele começou a tocar no verso 4, que Cristo é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Se você anotar, o nosso apóstolo está citando vários versículos bíblicos aí, especialmente aí Salmo 118, verso 21 e 22, que nós já tratamos semana passada também. Ele começa a falar de Jesus como pedra viva e pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita e preciosa para Deus. Eu coloquei no quadro aí, você depois vai ter acesso ao PowerPoint. O nosso apóstolo cita Salmo 118, verso 21 e 22, Isaías 28, 16, Isaías 8, 13 e 14. Ele faz um ajuntamento de texto do Antigo Testamento, dizendo, a Escritura diz, e um ponto importante aqui, a Escritura fala, Deus fala. Esse é um ponto básico em toda a passagem, também vamos voltar a esse ponto para o final. Algumas questões importantes aí. Avança um pouquinho aí. Eu não mostrei esse quadro semana passada, depois eu coloquei no PowerPoint, que eu enviei de novo aí para vocês terem acesso. Isso é pedra angular, ok? Bem aqui no meio, ó. Esqueci o apontador. Ok, ali é a pedra angular. Oba, tem aí. Isto, valeu, Edinário. Ok, essa é a pedra angular, ok? A pedra angular, ok, ele se recuperou por causa do problema, que ele me acusou injustamente aqui do som. Ok, valeu. Estrelinha para você depois. Então, é muito interessante que geralmente a gente fala da pedra angular como o alicerce de uma casa, mas na cultura greco-romana, a pedra angular não é o alicerce da casa. A pedra angular é justamente aquela pedra que é colocada no centro de uma construção em arco para equilibrar o peso das duas metades do arco. Isso aqui é típico na cultura romana. Judeus e gentios edificados como uma casa espiritual onde Cristo é a pedra angular. As duas metades que se dividiam em oposição agora estão juntas e Cristo é a pedra angular. O que aconteceu aí? Em Marcos 12, os líderes religiosos rejeitaram a pedra angular. Agora, aqueles que não se achegam a Cristo é que rejeitam a pedra angular. Eles pegaram aquela pedrinha, isso aqui não significa nada para a gente. Jogaram no campo, no terreno. Quem visita sítio arqueológico, volta e meia, esbarra com pedras, pedaços de colunas. É isso aí, eles pegaram aquilo e jogaram ali, como se aquilo não fosse nada. Mas o surpreendente é que essa pedra angular que os construtores desprezaram, ela foi colocada como a pedra principal, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Essa pedrinha angular aqui. Pode avançar aí. Na verdade, volta. Isso, volta. Obrigado. Exatamente. Ok. Então, essa pedra viva, essa pedra angular, rejeitada pelos construtores, ela é colocada como uma pedra eleita, preciosa para Deus. Deus soberanamente escolheu Cristo como nosso Salvador. Não por mera previsão, chega até a ser risível esse tipo de argumentação. Nesse caso aqui, Cristo é apontado como a pedra principal, a pedra angular. E ele é honrado. A ideia de preciosidade aqui é que Cristo, como pedra angular, foi honrada por Deus quando os construtores a desprezaram. A igreja primitiva via retratada nessas palavras de Salmo 118, Isaías 28, Isaías 8, a própria crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. O que é evangelho? Vocês lembram? E aí? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. Exatamente. A igreja primitiva leria essa passagem dessa forma. Os construtores rejeitaram a Cristo. Ele foi crucificado, ele foi sepultado. Só que, se os construtores o rejeitaram, Deus o elegeu, Deus o honrou, colocando como a pedra angular, a pedra principal, a pedra mais importante daquela esquina. O texto aqui é bem forte. Aqueles que jogaram aquela pedra no terreno, eles vão tropeçar e se machucar por conta daquela pedra.
A explicação da metáfora vem no verso 8. Eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes. Ok, isso aqui todo mundo entende. Eles não quiseram crer naquele dito dos Salmos, naquela antecipação tipológica do que vai acontecer no futuro. Eles rejeitaram a palavra, eles tropeçaram, eles foram desobedientes, eles preferiram permanecer em incredulidade, mesmo sendo chamados de construtores. Aí o verso 8 vai dizer, mas para isso também foram destinados. Vamos parar por aqui, ok? Vamos deixar isso aberto. Pensa um pouquinho. Olha os dois lados da questão. Ai daquele que rejeita a pedra angular. Ai daquele que joga no terreno como se não fosse nada essa pedra preciosa. Ai daquele que não crê em Jesus como o eleito, como o precioso, como a pedra principal, a pedra angular. Ai daquele que não é edificado pelo próprio Cristo morto e ressuscitado, aquele que foi rejeitado pelos homens, mas foi eleito, foi tratado como pedra viva, foi honrado pelo próprio Deus na sua ressurreição. A gente não pode brincar com Jesus Cristo. Como a gente considerou semana passada, a gente não pode ficar indiferente aqui a Jesus Cristo. Não há um meio termo. Jesus é uma pessoa legal. Ele é um bom professor. Aqui não há espaço para esse tipo de resposta morna, pouco passional. Ou a gente permanece desobediente a Cristo, ou, como o texto diz, a gente crê nessa pedra angular e não vai ser desapontado. Aí Pedro muda a imagem agora. Ele está falando do templo, dessa casa espiritual que está sendo edificada por Deus, das pedras vivas que estão sendo agregadas à pedra viva angular, o eleito, que é Cristo Jesus, e ele muda essa imagem agora para tratar do povo de Deus como um sacerdócio. Ele muda da estrutura da casa espiritual para a função dessa casa espiritual. E, meus irmãozinhos, irmãzinhas, aqui a gente tem um monte de palavras-chave muito legais que são aplicadas a gente aqui. Se o verso 8 termina com a nota sinistra, que deveria servir de alerta para a gente, se a gente permanece em desobediência, o texto diz, mas vós. Nota que essa expressão vai se repetindo aí. Verso 4, chegando-vos. Verso 5, vós também. Verso 7, para vós os que credes, vós. Aqueles que estão sendo constituídos como edifício espiritual não são daqueles que permanecem desobedientes e em incredulidade. Aqueles que creem em Jesus e não são desapontados, não são confundidos, eles agora recebem, ou é dado a eles, todos os privilégios que foram dados ao povo de Deus no Antigo Testamento. Mais uma vez, nessa passagem, você tem uma série de textos bíblicos sendo citados. Vamos ver se eu consigo mencionar de passagem alguns dos endereços desses textos bíblicos. Mas todas essas menções aqui que nós vemos, versos 9 e 10, eram menções que eram usadas para descrever o povo da Antiga Aliança, o povo de Israel. Se na Antiga Aliança um gentio teria que ir para Israel, ir para Jerusalém, ir para o templo, se colocar debaixo dos sacrifícios sacerdotais, agora Israel é expandido, por assim dizer. Nós gentios, somos agora incluídos nessa santa aliança, nessa nova aliança. Isso prescinde de fronteiras geográficas, isso prescinde de edifícios. Nós somos a casa espiritual, só que nós somos a casa espiritual para desempenhar certas funções. Olha as expressões que Pedro usa aqui, todas calcadas no Antigo Testamento. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Há uma riqueza tremenda aqui. Geração eleita lembra que nós estamos sendo incluídos numa nova raça. Se a raça humana caiu em pecado, na miséria do pecado, agora nós estamos sendo constituídos como uma nova etnia. Por causa da nossa fé em Jesus, ou porque nós cremos em Jesus Cristo, nós somos ajuntados como essa geração, ou como diz as traduções mais antigas, essa raça. Mas essa geração, essa raça é eleita. Assim como Cristo foi soberanamente apontado como o eleito, nós somos eleitos dele soberanamente, por livre graça divina. Nós somos contados agora como a geração eleita. Todas as noções de eleição do Antigo Testamento
não eram povo, agora são povo, são aplicadas a todo aquele que crê em Jesus, a todo aquele que crê para não ser desapontado, aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo. Depois, duas expressões são unidas, sacerdócio real. E você deve lembrar que no Antigo Testamento, essas duas ideias, esses dois ofícios eram separados. Um sacerdote não seria rei, mas um rei, se quisesse ser sacerdote, ele seria fulminado pelo próprio Deus. Foi assim com Saul. Deus retira seu Espírito Santo de Saul porque ele quer ser sacerdote, ele quer entrar na esfera a qual ele não foi chamado, a esfera que ele não pode entrar, e mesmo um grande rei como Uzias, ele é tocado por lepra, Deus envia lepra para ele, porque ele, na sua arrogância, descendente de Davi, ele quer entrar no templo, no edifício físico, para fazer sacrifícios como se sacerdote fosse. Então, no Antigo Testamento, sacerdotes e reis eram ofícios separados. Agora, irmãos e irmãs, nós somos reino e sacerdotes. Nós, aqui e agora, já provamos os sinais do reino vindouro, nós já somos uma comunidade alternativa espalhada no tempo e no espaço, mas nós também somos chamados a fazermos sacrifícios suscitados pelo Espírito para Deus diante da humanidade ou diante dos homens que ainda não conhecem Cristo como a pedra viva, a pedra eleita e preciosa para Deus. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante, mas a questão aqui é que o pastor não é sacerdote, um presbítero, um bispo não é sacerdote. Toda a comunidade agora é sacerdotal. Toda a comunidade agora é chamada a oferecer sacrifícios espirituais para o próprio Deus. E eu vou desenvolver esse ponto mais adiante aí. Depois, nosso apóstolo fala que nós somos povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva para Deus. Desculpa, pulei nação santa. Então, vou voltar um pouquinho aí. Mais dois vocábulos unidos aí. Nós somos uma nova nação. No Antigo Testamento, Deus lidava com a nação circunscrita à geografia. Agora, nós somos uma nação que se espalha literalmente por todo o canto da terra. O mesmo Espírito presente entre nós está presente em igrejas reunidas nesse domingo em toda parte do nosso país, a América Central, América Latina, Estados Unidos, África, Ásia, Europa, por aí vai. Deus está presente em todo o seu povo. Essa nação, a nação eleita, agora se espalha por toda a terra. Nós não precisamos entrar num país para sermos chamados por Deus, sermos vivificados por Deus. Agora nós somos chamados e vivificados onde estamos, e onde estamos vamos construindo essa nova nação, uma nação que é santa. A ideia aí é que é uma nação que já é atribuída a santidade, ela já é vista por Deus como separada por Deus, e já é vista por Deus como uma nação totalmente perdoada. Todos os pecados foram, por assim dizer, cobertos pela graça de Jesus Cristo. E aí sim, povo de propriedade exclusiva de Deus. A ideia aqui remete a gente aos reis do Oriente Antigo. Havia o tesouro real, e os reis do Oriente Antigo tinham uma câmara com tesouro que era usado só para eles. Era um tesouro exclusivo deles. Então, o texto quer lembrar que nós, que não éramos povo, agora somos povo. Nós que andávamos desviados dos nossos caminhos, nós que andávamos nas trevas, somos constituídos como um povo de propriedade, ou que pertence somente a Deus e a Jesus Cristo. Antes andávamos em trevas, mas agora nós somos chamados, a ideia é de um chamado eficaz, aqueles que Deus chamou de fato virão para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, agora somos povo. Não tínhamos recebido misericórdia, agora recebemos misericórdia. E misericórdia que é uma palavra diferente de graça. A graça consiste em Deus dar para a gente o que a gente não merece. Misericórdia consiste em Deus não dar aquilo que nós merecemos. Ok. Nós estamos considerando aqui, então, a passagem de 1 de Pedro, capítulo 2, que vai dos versos 2 a 4. E o que isso tem a ver conosco hoje? Foi Karl Barth que disse mais ou menos o seguinte, numa entrevista 2 anos antes da morte dele. O pastor e os fiéis não devem enganar-se a si mesmos e pensar que eles são uma sociedade religiosa que tem de lidar apenas com certos temas, também religiosos. Eles vivem no mundo. Nós ainda precisamos, de acordo com minha antiga formulação, da Bíblia e do jornal. O que esse escritor
suíço quer ensinar para a gente aqui não é que a gente tem que ler a Bíblia e o jornal como se fossem equivalentes. Nós estamos no mundo, nós participamos dos negócios do mundo, nós estamos esbarrando com os negócios do mundo em todo o tempo. Nós precisamos entender o mundo. Como Jesus diz, a gente precisa interpretar o tempo presente. Ele diz isso em Lucas 12, versos 56. A ideia aqui é que nós interpretamos o mundo e as notícias e manchetes do mundo a partir da Sagrada Escritura. O que essa passagem que nós estamos considerando tem a ver com a cultura, o mundo em que nós vivemos e as mudanças culturais que nós estamos vivenciando em nosso tempo. Um autor, ele sugere alguns sinais que mostram quando a cultura entra em colapso. Talvez para nós isso seja mais evidente. Em outras épocas, talvez não. Por quê? Por causa da velocidade da informação. Hoje, cada pessoa pode acessar jornais informativos, o que acontece em qualquer canto do mundo é informado para a gente quase em tempo real. Os grandes meios de comunicação estimulam que a gente seja jornalista e a gente baixa aplicativos para registrar o que acontece no dia a dia. Hoje nós estamos conectados como em nenhuma outra época da história. Para nós, o que ocorre no mundo é muito próximo da gente. Nós não vivemos mais como 400 anos depois que Pedro escreveu essa epístola, o Império Romano simplesmente ruiu no Ocidente, os bárbaros invadem Ravenna, destituem lá o Rômulo Augusto, dão um chute no bumbum, literalmente, de um adolescente de 11, 12 anos, mandam ele voltar para o campo, arar o campo, e aquele imperador, aquele novo rei bárbaro, pega todos os sinais do poder imperial romano, manda para Constantinopla e diz: agora você, imperador do Reino do Oriente, você agora é o único imperador romano, eu sou simplesmente um cônsul a seu dispor aqui. Mas a situação não foi tão simples, mas, do outro lado, quem não morava em Ravenna, ou em Milão, ou em Roma, talvez nem tenha percebido que alguma coisa mudou. O Ocidente mudou e as pessoas continuavam arando o campo, continuavam fazendo negócios, casando e se dando em casamento, tendo filhos, enterrando seus entes queridos, indo para a guerra nas fronteiras com os bárbaros, mas uma cultura morreu e outra nasceu no seu lugar. Isso 400 anos depois, mais ou menos, que essa epístola foi escrita. Para nós, as mudanças culturais são um pouco mais evidentes. Então, o autor, ele mapeia 7 sinais ou degraus que mostram que uma cultura está em declínio, uma cultura vai morrer. E a gente precisa lembrar aqui, irmãos e irmãs, que quando a cultura morre, ela não tem mais como ser reconstruída. Quando aquela cultura morre, fecha sua etapa, fecha-se um ciclo, o mundo avança. Alguma coisa muda para melhor ou para pior ali. Então ele coloca esses 7 pontos, são os seguintes. Um primeiro sinal seria a remoção da narrativa religiosa da vida das pessoas, substituída pelo vazio de progresso da ciência, conhecimento e tecnologia. E não é o que nós vemos hoje, por exemplo, na Europa? França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Portugal eram centros da cristandade. Eram países essencialmente cristãos há 50 anos atrás. Hoje são campos missionários. O mais trágico é que, diante da narrativa religiosa do Islã, não há nada para ser colocado no lugar. As pessoas simplesmente pensam em categorias políticas como a resposta àqueles problemas que eles estão enfrentando. Eles não conseguem entender que há uma outra fé, por assim dizer, rival do Islã, que talvez tenha mais força para contrapor a narrativa islâmica do que simplesmente falar do progresso da ciência, do conhecimento, tecnologia, ou até mesmo buscar uma saída política, ditatorial, alguma coisa desse gênero. Segundo sinal de colapso de uma cultura: eliminação dos papéis sexuais tradicionais por meio do feminismo, ideologia de gênero, correção política, marxismo cultural, socialismo. Terceiro ponto: mulheres priorizando carreiras acima da família, enquanto homens são jogados num limbo de confusão. Algo que a gente já tem tratado aqui de passagem, os papéis tradicionais de homem e mulher são embaralhados, perdem significado e agora há um vácuo quanto ao papel de homem e mulher na cultura maior. A diminuição, e essa é a consequência do ponto 3, diminuição da taxa de natalidade entre a população nacional.
Outro ponto, promulgação pelo governo de políticas de imigração aberta para evitar o colapso econômico. As fronteiras são simplesmente eliminadas, entende-se que tem que trazer um influxo de estrangeiros e esse influxo tem que vir rápido, que é uma forma de ativar a economia e manter a economia em funcionamento. Sexto ponto, recusa do imigrante em se ambientar, forçando a cultura a aceitar rituais e crenças externas ou estrangeiras, ao mesmo tempo que se reproduzem em grande velocidade. E sétimo ponto, a destruição da cultura do país hospedeiro, com os nacionais se tornando marginalizados em seu próprio país. Eu vou usar um exemplo de caso aqui, que é a Inglaterra. Há 50 anos atrás, a Inglaterra era uma das grandes capitais do Ocidente. Na verdade, há 70 anos atrás, foi a Inglaterra que salvou a gente da barbárie. Eu me lembro das primeiras leituras que eu fiz, mais densas, encantado, lendo como em agosto de 1940, setembro de 1940, mais ou menos 1000 pilotos da Real Força Aérea conseguiram impedir a invasão nazista ou nacional-socialista na Alemanha. Então, há 70 anos atrás, Londres era como que um tipo de farol de civilização. Hoje não mais. Depois você vê o quadro aí com mais detalhes, mas na atualidade, 4,4% da população do Reino Unido hoje é islâmica. Quase metade dos muçulmanos britânicos tem menos de 25 anos. Um quarto dos cristãos estão acima dos 65 anos. As cidades mais importantes contam com gigantescas populações muçulmanas. Londres, 12,4% da população londrina é muçulmana. Manchester, 15,8% da população é muçulmana. Birmingham, 21,8%. Bradford, 24,7%. Londres hoje é conhecida como Londonistão. Há 423 mesquitas em Londres. E desde 2001, mais de 500 igrejas católicas ou protestantes foram fechadas em Londres. Em algumas igrejas, hoje você reúne com muita dificuldade 10, 20 pessoas, mesmo na igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, enquanto hoje você tem mesquitas em Londres com pessoas fazendo fila na porta para entrar na hora de oração. Atualmente, só em Londres, há 100 tribunais da lei islâmica, da Sharia. Atualmente, apenas 2 das 1.700 mesquitas da Grã-Bretanha seguem a interpretação modernista do Islã. Em outras palavras, a esmagadora maioria das mesquitas islâmicas no Reino Unido, elas têm uma visão basicamente fundamentalista do Islã. Hoje, as universidades britânicas estão promovendo a lei islâmica. Em algumas, as mulheres precisam, inclusive, usar uma entrada separada e são obrigadas a sentar em uma sala sem poder fazer perguntas ou levantar as mãos, como acontece em Riad e Teherã. Em resposta a tudo isso, a elite inglesa tem constrangido os nacionais com rigorosas leis anti-xenofobia. Inclusive, algumas autoridades inglesas, por exemplo, o embaixador inglês da Arábia Saudita, ele se converteu ao Islã, mudou o nome dele, inclusive. Então, ele é um embaixador do Reino Unido na Arábia, mas agora convertido ao Islã. Segundo os historiadores, o que está por vir? Gente, eu não estou falando aqui como profeta, ok? Então, de acordo com os historiadores, o que está por vir? A probabilidade de colapso cultural do Reino Unido em 50 anos é muito elevada. Então, uma nação que há 60 anos atrás falava da manutenção do império da lei, a defesa da civilização cristã diante da barbárie do nacionalsocialismo, hoje, rapidamente, está deixando de ser um país, como era no passado, cristão. E mais 50 anos, talvez a situação mude muito mais radicalmente. O Brexit, a saída do Reino Unido, de certa forma é resposta, principalmente dos ingleses simples, a esse quadro que eu estou colocando aqui. Depois você pode ver a fonte bibliográfica do quadro. É uma matéria de um jornal secular, ok? Eu basicamente resumi um jornal secular de um jornalista italiano chamado Giulio Maiotti, ok? E o Brasil? Será que a gente está muito longe disso? Creio que não. Hélio Gaspari, na sua coluna de hoje no Globo, ele fala do caos, o Deus da desordem mandando sinais. E ele começa a mapear uma série de situações ligadas principalmente ao campo da lei em nosso país, que devem sinalizar para a gente também um outro tipo de colapso cultural ocorrendo no Brasil. Mas, mais uma vez, se a gente tem que ler a realidade, a gente tem que ler a realidade pela Sagrada Escritura. Então, eu vou parar por aqui, não vou continuar falando de recortes de jornal e manchetes de jornal, mas o ponto é, Pedro nos dá algumas pistas como sermos povo de Deus num tempo como o nosso.
A gente tem que lembrar, provavelmente essa epístola foi escrita em mais ou menos 60, 62 depois de Cristo, e uma possibilidade é que talvez o nosso apóstolo não sabia o que viria no futuro. Em mais ou menos 2 anos, 2 a 4 anos, a igreja estava sendo perseguida pelo próprio imperador. Pedro estava sendo martirizado, e segundo a tradição ele foi crucificado de cabeça para baixo. Em 66 depois de Cristo, 2 anos depois da morte dele, os judeus começam uma rebelião contra os poderes de Roma. Eles começam vencendo e humilhando algumas legiões romanas, mas em 70 depois de Cristo, toda Jerusalém foi destruída e os judeus espalhados por todo o canto da terra. 1 ano antes da destruição de Jerusalém, ocorre o ano dos 4 imperadores. Otto, Galba, Vitélio e depois Vespasiano disputando a púrpura. 1 ano, 4 imperadores. Tudo isso acontecendo num período de tempo aí entre 4 e 8 anos depois que essa carta foi escrita. O nosso apóstolo, então, usando essas várias figuras de linguagem, pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, Cristo como a pedra angular, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele começa a ajudar esse grupo de peregrinos a se preparar para um tempo de colapso cultural, onde aquelas perseguições que eles já estão sofrendo serão amplificadas ou ampliadas. Quais são os pontos que a gente pode destacar para nós, para o tempo presente aqui, para guiar a nossa vida? Eu vou só citar alguns pontos aqui, ok? Primeiro, o que a gente tem que notar na passagem é que Pedro já antecipa um tempo de polarização entre aqueles que rejeitam Cristo, desonrando, e aqueles que se chegam a Cristo honrando e tendo ele como a pedra viva, como a pedra preciosa eleita por Deus. O que Pedro começa a mostrar para a gente aqui é que num tempo de colapso da cultura, a polarização se torna mais acentuada. E alguns de vocês já têm experimentado isso, principalmente aqueles que estão em ambiente universitário. Falar de fé cristã nesse ambiente cria menos escândalo xingar um palavrão do que falar de Jesus Cristo no ambiente universitário. Em certas repartições públicas, a fé cristã, há uma pressão para a fé cristã ser retirada daquelas repartições públicas. Há uma polarização por trás do discurso, por exemplo, de laicismo do Estado. Mas essa polarização já está prevista na própria Sagrada Escritura. Aqueles que rejeitam a Cristo se levantarão contra aqueles que creem em Cristo para não ficar confundidos. Então, ponto importante para nós aqui é que um momento de colapso cultural em que a cultura parece estar sendo destroçada, essa polarização aumentará e algumas vezes pode até desembocar em perseguição. Um ponto importante que nós devemos destacar aqui, especialmente à luz do verso 5 e do verso 6, é que a palavra de Deus, tanto escrita que a Bíblia, como a palavra viva que é Jesus Cristo, sustentam o povo de Deus. Num tempo de colapso cultural, quando os fundamentos de uma cultura são removidos, nós temos que lembrar que o nosso fundamento, a nossa pedra angular permanece firme, que é o próprio Jesus, a palavra que diz, a palavra que nós devemos atentar, a palavra que nós devemos ouvir. A Escritura diz, Cristo é a pedra angular, Ele é eleito, Ele é o precioso, quem nele crer não será desamparado. Nós precisamos estar firmados sobre a palavra escrita e a palavra viva. O centro do templo de Deus, desse edifício que Deus está construindo, precisa ser a Escritura Sagrada e precisa ser o próprio Jesus. Aqui não há espaço para, eu penso, minhas opiniões, as nossas opiniões. Se nós queremos ser um templo firme e seguro de Deus no tempo presente, nós precisamos estar firmados na Escritura e no próprio Jesus Cristo, que é a pedra angular que sustenta todo o povo de Deus. Um outro ponto importante para nós aí é que nesse tempo de colapso, de mudança cultural, nós precisamos lembrar que o cristão encontra seu verdadeiro lugar quando na casa espiritual. E nota, eu não estou falando aqui que você encontra seu lugar desempenhando ministério na igreja. Eu não estou dizendo que você encontra seu lugar assumindo algum cargo ou função na igreja. Nós encontramos nosso lugar quando juntos, como casa espiritual.
Nós temos nossos chamados. Eu vou tratar sobre isso já já. Eles são diferentes. Alguns foram chamados para serem pastores aqui, outros professores, outros arquitetos, pedreiros, marceneiros, donas de casa, engenheiros, médicos, militares, cada um com o seu chamado. Mas nós nos realizamos quando estamos juntos como casa espiritual. Nós temos que resistir à tentação de achar que podemos ser cristãos sozinhos. Um tição não permanece aceso longe da fogueira. Nós precisamos estar juntos dessa casa espiritual num tempo como o que nós vivemos hoje também no Brasil. Um outro ponto importante que Pedro vai desenvolver no capítulo 3, mas que a gente pode puxar para cá, é que a beleza desse novo e vivo templo feito de pessoas não consiste em joias, ouros, ou mesmo edifícios, mas consiste na santidade e na fé, que são qualidades que refletem a glória de Deus. Num tempo como o nosso, nós temos a oportunidade de mostrar a superioridade da nossa fé pelo que Deus está fazendo em nós e por meio de nós. Por meio de procedimento santo, procedimento de fé, nós não nos desesperamos, nós não arrancamos nossos cabelos, nós já sabemos que outros impérios, outras civilizações, até muito mais fortes do que o que nós vemos hoje, ruíram e passaram, mas essa casa espiritual permanece. Então nós somos chamados a refletir santidade e fé para que Deus seja glorificado por meio da gente. Nós somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais, sacrifícios suscitados pelo Espírito, um deles é a adoração. Então, um ponto importante para vocês é que vocês devem exigir de nós aqui da frente que nossos cultos sejam significativos, que a gente tenha, de fato, boa música, bem tocada, que Tiago, eu e outros que forem usar esse púlpito cheguem aqui bem preparados, debaixo da oração, debaixo da bênção do Espírito, para comunicar a palavra para vocês. Nós precisamos ter culto significativo. Isso é também sacrifício espiritual, sacrifício suscitado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quando a gente entra aqui, a gente já deve vir com aquele senso de antecipação. O que Deus vai fazer no nosso meio hoje? Como Ele vai ser desvelado para a gente? O que nós vamos receber da presença dEle? Haverá pessoas salvas no nosso meio nesse domingo? Pessoas serão curadas em resposta à oração? Portas vão se abrir? O que Deus vai fazer entre nós aqui? O que Deus tem para nos dar aqui? Então, a gente deve chegar aqui domingo após domingo como pessoas prontas a celebrar e comemorar a própria operação de Deus em nosso meio. Os nossos cultos têm que ser significativos. Os nossos atos de adoração têm que ser atos de adoração como Deus presente em nosso meio. Só que, como mencionei no começo, esses sacrifícios suscitados pelo Espírito incluem também sofrimentos. Pedro, na sua epístola, já fala de vários sofrimentos que a igreja sofria já naquela época na Turquia, na Anatólia, chamada Ásia Menor. Nós também temos que estar prontos a celebrar a Deus por meio do nosso sofrimento. Em outras palavras, o cristão ele domina os seus medos, medo do sofrimento, porque ele sabe que o seu sofrimento iguala a Cristo, que foi rejeitado pelos construtores, foi rejeitado pelos homens. O seu sofrimento traz glória a Deus. O seu sofrimento também prova a veracidade da fé que nós colocamos em Deus e em seu Filho eleito, precioso, a pedra viva. Então, os sacrifícios suscitados pelo Espírito incluem os nossos sofrimentos. Nós, num tempo de mudança, somos chamados a estar prontos a pagar o preço pela nossa fé. Perder, talvez, um cargo de liderança no Estado, talvez ser marginalizado na faculdade. Eu estava lendo de uma professora de História católica, marginalizada na sua faculdade em Maringá, porque ela não comungava com a ideologia dominante dos seus professores. Então, criou-se toda uma onda de boatos para minar a posição docente daquela mulher. Ela teve que ir para a justiça para vindicar o nome dela. Ok, mas ela não abriu, ela diz, deixa claro isso numa entrevista dada, ela não abriu mão dos seus princípios, sobretudo da sua fé cristã naquele caso ali. Mas a gente tem que estar pronto a sofrer, e isso, sofrimento é parte desses sacrifícios espirituais que nós, como sacerdotes, oferecemos a Deus. Agora, lembra, 2 vezes a passagem é dito que nós somos sacerdócio santo e sacerdócio real. Essa é a imagem que domina os versos 9 e 10. Nós somos uma casa espiritual, mas também somos um sacerdócio, nós desempenhamos uma função. Nós somos chamados aqui a sermos sacerdotes uns dos outros e juntos
sacerdotes para o mundo. Lembra que no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, nunca é sacerdote para si mesmo. É uma profunda distorção do ensino bíblico resumir a ideia do sacerdócio da seguinte forma: eu sou sacerdote, eu não preciso da igreja, não preciso do templo, eu não preciso de pastor, eu posso ir direto a Cristo. Não é isso que a Bíblia ensina sobre sacerdócio. Não é isso que a Bíblia tem em mente quando, aqui no caso, ela diz que nós somos sacerdócios santos e sacerdócio real. Nós oferecemos sacrifícios de louvor. Somos chamados a oferecer sacrifícios de louvor, como diz o autor de Hebreus 13. Nós oferecemos esses sacrifícios a Deus, diante de nós, uns pelos outros e todos pelo mundo. O mundo só não é consumido porque nós ainda somos sal e luz, porque nós somos sacerdotes. Nós ainda intercedemos pela cultura ao nosso redor. Nós imploramos para que Deus tenha misericórdia das pessoas num tempo de convulsão social. Nós somos chamados, então, a sermos sacerdotes e sermos sacerdotes uns dos outros. Se há entre nós aqui quem não consegue ler a Bíblia, não consegue orar por causa de sofrimento, de pecado, de ação demoníaca, nós temos que ter uma comunidade em que essa pessoa tenha a abertura de dizer que ela não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, sem sentimento de culpa, e alguém vai dizer para ela: ok, eu vou orar por você, eu vou ler a Bíblia por você, eu vou interceder por você. Eu sempre lembro aqui da história, uma história que John Piper contou há muito tempo. Uma família da igreja dele, um casal da igreja dele, eles perderam 2 filhos no acidente de trânsito. Eles estavam indo para algum evento da igreja e, num cruzamento, outro carro avançou o sinal, bateu no carro, o carro capotou e morreram os 2 filhos daquela família. E Piper disse que ele correu para casa daquela família e o pai, transtornado, não queria ouvir nada. Ele simplesmente saiu de casa e o Piper foi atrás, quieto, andando ao redor dele, e ele, muito magoado, muito chateado com toda a situação, muito dolorido com toda a situação. Lá pelas tantas ele diz: pastor, não consigo orar. Aí Piper vira para ele e diz: eu vou orar por você. Isso dá a exata noção do que é esse sacerdócio ao qual nós somos chamados. Mais uma vez, nós temos um único estado, todos nós somos sacerdotes. Cada um de nós é chamado e arrolado nesse ofício sacerdotal, ainda que nós venhamos a ter chamados distintos. Um é pastor, outro é professor, outro é advogado, outro é arquiteto, outro é militar, outro é dona de casa, outro é médico, engenheiro, mestre de obras, pedreiro, etc, etc. Esses vários ofícios são dados também por Deus, mas eles não anulam o fato de que, independente do ofício que você faça, você também é chamado para fazer parte desse sacerdócio santo, desse sacerdócio real. E, finalmente, mesmo no momento de mudança como nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, também no Brasil, nós somos lembrados que, independente do que ocorra no mundo ao nosso redor, o nosso valor é dado pelo próprio Deus em Jesus Cristo. Gente, você tem que gravar na sua Bíblia esses vocábulos. Deus agora nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele mesmo. A nossa imagem é determinada não por algo que a gente tenha, mas é determinada pelo próprio Deus. Deus nos escolheu. Deus nos constituiu como geração, como nação, como povo, um povo que lhe é exclusivo, um povo dedicado só a Ele. Deus nos coloca agora num novo reinado. Deus nos coloca agora, ou nos estabelece como sacerdotes dele para o mundo. Nosso valor, nossa dignidade, nossa grandeza procede de Deus. E isso aqui é bem sério. Nossa imagem não é determinada pelo nosso sucesso ou fracasso profissional. Nossa imagem é determinada pelo que ocorre ao nosso redor. Nossa imagem é determinada se a gente está desempregado ou não. Nossa imagem é determinada pelo valor que Deus conferiu a ela. Então, diante dessa bagunça que a gente vê ao nosso redor, quando o seu coração ficar apertado, você volta ao texto bíblico e pergunta: eu creio na pedra viva. Eu creio naquele que é eleito e precioso, é honrado por Deus. O que me é conferido agora? Você agora é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa e povo
parte do povo de Deus. A sua imagem é determinada pelo que Deus fez em Cristo, no seu lugar e para você. E o que é bonito aqui é que a nossa segurança não vem de nós mesmos. O texto, verso 9, diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra chamar aqui, no original, tem um peso muito forte. Ela dá a ideia de um chamado eficaz. Aqueles que Deus chamou, eles de fato vieram. Então, irmãos e irmãs, a gente não só entende que no meio dessa confusão toda que nós vemos lá fora da casa de Deus, a casa espiritual, nós não somos apenas geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, mas somos tudo isso porque nós somos soberanamente, livremente, graciosamente chamados. Assim como Cristo foi eleito, nós somos eleitos e chamados para agora sermos caracterizados com todas as expressões, nos unindo a todo o povo de Deus na antiga e na nova aliança. A gente não precisa mais temer. Nós somos alvo da misericórdia. Nós recebemos misericórdia sobre misericórdia. Deus, por assim dizer, tirou a sua mão de ira da gente, de sobre a gente. Nós vivíamos na luz, nas trevas. Agora nós vivemos na maravilhosa luz. Antes não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. E antes a gente não tinha misericórdia, agora a gente recebe misericórdia. Nós não temos o que temer, nós estamos seguros na mão de Cristo Jesus. Nós estamos sendo constituídos como casa espiritual, tendo Cristo de fato como a nossa pedra angular. E por fim, no meio dessa confusão toda, cultura em colapso, a gente é chamado para comunicar as grandezas de Deus. Aqui, a ideia de grandeza é comunicar os feitos maravilhosos e poderosos de Deus no passado e no presente. Nosso Deus é grande. Nosso Deus não só é justo, mas também amoroso. Ele é santo e misericordioso. Ele não é contra nós, ele é por nós em Jesus Cristo. A gente é chamado a comunicar essa boa nova para outras pessoas. Isso aqui não toca moralidade, não toca como você se veste ou deixa de vestir, o que você quer comer ou beber. Isso aqui toca chamar pessoas para serem inseridas nessa casa espiritual, vivendo conectadas em Jesus Cristo, alvos dessa misericórdia, chamando-os não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é, pelos feitos e obras poderosas que Deus tem feito. A gente é chamado, então, nesse tempo, para anunciar as grandezas de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria encerrar lendo um hino. A gente vai cantar esse hino semana que vem. Tradicionalmente, esse hino tem sido cantado quando pedras fundamentais são lançadas na igreja ou quando a igreja é constituída. Então vamos esperar dia 13 e dia 14 nós vamos cantar. O Daniel vai nos conduzir aí numa versão desse hino. Mas eu queria ler esse hino com vocês, como nós lemos um hino algumas semanas atrás. E eu queria ler... Ixi, ficou muito pequenininho, então deixa. Eu leio para vocês aqui. Dá para ler aí? Dá? Então, vamos lê-lo. E eu queria ler com muita força a última estrofe. E semana que vem a gente vai cantar esse hino aí, ok? Vamos ler juntos, então? Da igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor. Pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Bem alto agora. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Amém?